(3h14). Lembrava com você aqui, Tayla Ramos, um dia que este apresentador, ainda no estúdio antigo, lá no centro da cidade, teve uma tontura ao vivo e foi bastante difícil, né, retornar. E olha, sabia que a tontura, ela é um sintoma que pode estar por trás de até 40 doenças? Nossa, ou seja, pode ser um alerta aí para problemas mais sérios. Normalmente a gente associa ali a algum momento de cansaço, né, guarismo, pressão baixa. Pois é. Mas muito mais coisa pode estar por trás desse sintoma, né? E em algum momento da vida, 30% da população mundial tem tontura. E hoje, 22 de abril, é um dia dedicado a gente falar da tontura, por isso nós estamos ao vivo com o médico neurologista Saulo Nader. Doutor Saulo, boa tarde, bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite aqui no estúdio CBN. Boa tarde. Bom, Boa tarde, gente, obrigado pelo convite, né? Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado você por participar com a gente, doutor. E 30% da população mundial em algum momento da vida já teve tontura e dificilmente a gente sabe o que é, né, doutor? Pois é, parece que você estava nesse número pelo que você estava contando, né? Muita gente que tem tontura, muita gente vai ter, que está ouvindo a gente agora que ainda não teve, pode ter. Por isso a importância, né, da gente conseguir reconhecer o mais rápido possível qual que é a causa da tontura que está assombrando aquela pessoa para o tratamento correto, porque como, né, você mesmo comentou, são muitas possibilidades, são mais de 40. Se a gente não tem o diagnóstico certo, a gente não consegue fazer o tratamento correto. Normalmente, né, doutora, a gente associa a tontura muitas vezes a um cansaço ali mais simples, não teve uma boa noite de sono, né, ou tá ali com a pressão baixa, tá calor, enfim, labirintite também é uma causa aí que é muito levantada, uma hipótese muito levantada, como são vários problemas diferentes, né, doutora, associados à tontura. Quando que a pessoa pode aí ter um alerta de que se trata algo mais sério e qual profissional procurar para ter um diagnóstico? Maravilha, né? Um grande sinal de alerta, com certeza, é a crise de vertigem, que a gente chama, né? O que é a vertigem? É quando a pessoa tem uma sensação de tudo girando, tudo rodando ou tudo balançando. Normalmente com muito enjoo, com muita náusea, algumas pessoas chegam até mesmo a vomitar, que é popularmente chamado por aí de labirintite, né? Então, quando a gente usa esse termo, é um apelido, não tem problema você de casa aí usar, mas tem que entender que por trás dessa palavrinha labirintite existem muitas possibilidades que elas têm que ser encontradas para o tratamento correto. E aí, assim, se você teve uma crise de vertigem, é seu corpo falando assim, é um alerta, busca ajuda, porque alguma coisa não está funcionando bem, alguma coisa está falhando no corpo, você precisa buscar uma ajuda correta. Quem que a gente vai buscar, né? Médicos com expertise em tontura, que estão ou neurologistas com formação extra em distúrbios vestibulares, tem nada a ver com prova lá da FUVEST, só o nome que é parecido, ou então otorrinolaringologistas com formação extra em otoneurologia. Esses são, né, os experts em tontura aqui no nosso país, né, ou neurologista ou otorrino com essas formações extras. Quando vem a tontura, às vezes é por causa de um estresse, como perguntou a Tayla, às vezes por uma mudança brusca de movimento. Como é que a tontura aparece? Como é que ela se manifesta na gente, doutor? Muito bom, né? A gente chama dos gatilhos, né? Algumas tonturas, elas vão ser espontâneas, elas simplesmente acontecem, né? Um belo momento da vida, mas muitas vezes a gente identifica gatilhos. O mais comum é movimento. Então a pessoa, ela tá bem e ela faz um determinado movimento de cabeça, né? Ou olha rápido para o lado, ou olha para cima, ou agacha e levanta, ou deita rápido na cama, e naquele momento vem a crise de tontura, vem a crise de vertigem, tudo girando, tudo rodando. Outro, né, fator gatilho, muito bem comentado, estresse. Quando a gente está sob estresse, sob pressão, uma alta demanda, uma alta exigência, né, alguma coisa conturbada acontecendo, a liberação de adrenalina pelo cérebro faz com que as tonturas possam aparecer de uma forma mais evidente. Então, às vezes a pessoa, ela tem uma doença que gera tontura, meio que tá para acontecer uma crise, aí vem mesmo a crise, né, num período de estresse.
Outro ponto, né, também que vale a pena citar, calor, né? Então, às vezes o calor, né, esse período que a gente teve, né, algumas semanas atrás, então calor intenso, locais abafados, né, locais muito quentes, com muita gente, né, isso também pode ser um gatilho para alguns tipos de tontura. E olha só, né, vale citar também gatilhos visuais, tem pessoas que elas passam mal dependendo do ambiente visual que elas estão, por exemplo, um local com muita luz, com muita cor, com muito movimento, com muita amplitude, né? Então, pessoas que passam mal em shopping, mercado, calçadas movimentadas, no trânsito, é outro gatilho também que pode ser, né, o causador ali da tontura. Tem perguntas chegando dos nossos ouvintes aqui, doutor Saulo. Tem o zumbido no ouvido. Ele não fala diretamente da tontura aqui, mas tem alguma relação? Tem sim, né? Aqui a gente já começa a entrar nos nomes estranhos, aí não estranhe muito. A gente tem uma doença chamada Meniere, doença de Meniere, que é um tipo de tontura que também tem zumbido. Então a pessoa, além de crises terríveis de vertigem, de tudo girando, rodando, ela também acontece, né, no contexto da doença, o zumbido. Ou, né, zumbido junto com as crises, ou até mesmo o zumbido crônico, né? Aquele zumbido que aparece e não vai mais embora. E quem tem zumbido, né, bem sabe o quanto que pode ser enlouquecedor o zumbido para algumas pessoas, né, de ficar lembrando toda hora do zumbido, dele incomodar, dele atrapalhar, assim como a tontura, né. Então, tanto a tontura como o zumbido, eu falo, né, muito que elas podem ser uma espécie de ditadoras na vida da pessoa, né, a pessoa virar uma refém da tontura, uma refém do zumbido, deixar de fazer coisas que ela quer, estreitar a qualidade de vida por conta desses sintomas. Doutor, o senhor citou uma série de gatilhos, né, que podem aí desencadear as tonturas. Até que ponto, né, a gente pode considerar aí que a tontura ela é normal? Existe um limite para isso? Ou nunca é normal, na verdade, você ter ali esse sintoma? Assim, é mais intenso ou mais frequente, busca ajuda, deve ser um sinal de doença. Sim. Agora vamos colocar ali dentro de um limite, né, de um filtro de normalidade. Aquela tonturinha de levantar rápido, né? Quando a gente está sentado há muito tempo, deitado, levanta rápido. Se for uma coisa levinha, de vez em nunca, né, aparece só às vezes, legal, isso está dentro de um limite de normalidade. Quando a gente não come por um período muito grande, um jejum, pode dar uma moleza, pode dar um mal-estar, né, isso também está dentro ali de um limite de normalidade. Quando a gente está mais desidratado, né, até mesmo citei por conta do calor, às vezes também ficar mais mole, né, o corpo mais estranho, isso pode ser um limite de normalidade. Agora, foi mais forte, né, alguma coisa que chamou atenção, que está muito fora, assim, de algo que você nunca teve, vale pegar por excesso e buscar ajuda médica. Doutor Saulo já respondeu a pergunta do Walter Nicolucci, né? Agachado ou deitado. Rodrigo Delboni pergunta, faz duas em uma aqui. Se tontura pode ser falta de oxigenação no cérebro, e segundo, isso é um mito que muita gente fala. Se abaixar a cabeça e colocar entre as pernas, resolve a tontura, doutor Saulo? Boa, né? Boa pergunta. Na verdade, assim, né, esse negócio, né, de você levanta rápido e tem esse mal-estar, esse quase desmaio, né, a gente fala que é a tontura do quase desmaio, isso acontece por uma demora ali de segundos para a pressão arterial regular depois que a gente levanta. Então, quando eu tenho essa percepção do quase desmaio, se eu sento, né, se eu coloco o meu corpo fora ali da ação da gravidade, né, se eu sento ou deito, a melhora vai ser um pouco mais rápido. Aí que entra nessa questão de, às vezes, abaixar a cabeça ali, né, entre os joelhos, né, encostar a cabeça no colo, isso ajuda numa recuperação mais rápida. Mas nessa situação específica, para aquela pessoa, por exemplo, está tendo uma vertigem, tudo girando, tudo rodando, às vezes colocar a cabeça ali entre as pernas vai ser até pior, vai fazer girar mais rápido, vai fazer ficar mais incômodo. Então, vai depender muito, né, da situação que a pessoa está. O que a gente sabe é assim, né, independente da tontura, sente ou deite, né, para não ter risco de cair, porque toda tontura traz consigo o risco de queda. Então, se eu tô de pé, eu tô mais sujeito a isso. Então, começou uma crise, se orienta ali no espaço com as mãos, né, pega na pessoa que está do seu lado, nos móveis, na parede, e sente ou deite, né, em algum local que você tenha ali acessível, até que a crise passe. Doutor, uma das formas de lidar com a tontura, né, de prevenir até a gente diminuir, né, essa sensação é a reabilitação vestibular,
Queria que o senhor explicasse. Com isso, o senhor já brincou que não tem nada a ver com o vestibular dos universitários, né? O que é isso? Como isso pode ajudar aí esse sintoma, né, da tontura? Pois é, né? Eu estava explicando ao paciente, aí a reabilitação vestibular falou, não, mas eu já tenho ensino superior, não preciso fazer vestibular, né? Esses nomes estranhos da medicina. Então, a reabilitação vestibular é o quê? Ou fonoterapeutas ou fisioterapeutas com formação extra nessa parte de tontura, eles conseguem performar uma série de treinos, normalmente, né, treinos ali que são realizados semanalmente, 1 vez ou 2 vezes por semana, onde você vai treinando os labirintos, treinando a área do cérebro responsável pelo equilíbrio, pela coordenação, ou seja, ajuda, né, depois de uma crise de tontura ou se a pessoa está sujeita a uma doença que gera vertigem, ajuda aquele sistema, que é o sistema vestibular, a voltar ao equilíbrio dele, a voltar para o eixo. Então vamos falar assim, teve uma tontura, uma crise de vertigem, alguma coisa nesse sistema bugou, descalibrou. A reabilitação vestibular vai ajudar a encontrar essa harmonia de novo, vai ajudar o sistema a se recalibrar. Bom, tem muita pergunta chegando aqui. A Kelly diz que não tem diabetes, mas toda vez que exagera no doce tem tontura. O que pode ser? Pode ser algum defeito da parte insulínica, né? Então, algumas pessoas, elas podem ter a tontura desencadeada ou pelo jejum prolongado ou por picos mesmo calóricos, né? Picos de carboidrato, né? Como, por exemplo, né? Parece ser o caso aí. Então, nesse caso, né, em especial, vale a pena um check-up, né? Exames completinhos com o médico dela, com o clínico geral. E dependendo de resultados, pode ser que ela precise fazer uma visitinha para o endocrinologista para esses ajustes finos ali dessa parte, né, nutricional, insulínica e tudo mais. Bom, tem mais perguntas chegando aqui. A Beth de Valinhos, nossa ouvinte, pergunta o seguinte: dizem que colocar sal embaixo da língua ajuda. Isso é mito ou verdade, doutor? Naqueles casos da queda de pressão, né, quando a pessoa ela levanta rápido ou quando ela está num local que a pressão cai, legal, pode ser certeiro. O problema é que é difícil você ter certeza. E numa situação de vertigem, onde tem muita náusea, muito enjoo, qualquer coisa que você coloque na boca, né, ou comida, ou sal, ou água com açúcar, né, que é outro mito também, pode ser pior porque vai atiçar o estômago e às vezes vai piorar a náusea ou até provocar o vômito que ainda não veio. Ou seja, né, uma das coisas que eu falo é, na crise de tontura, é melhor trancar a boca, até você saber o que é, né, não coloque nada na sua boca. A não ser que assim, poxa, né, gente, eu já tenho uma pressão alta, uso um remédio forte, eu sei que às vezes passa da conta, a pressão cai. Então, o meu cardiologista já me falou que se isso acontecer, eu posso pôr um pouquinho de sal embaixo da língua. Aí, legal, você já tem ali, né, essa assessoria médica, você já sabe que o seu caso é aquele. Numa crise de tontura que você não sabe, que você não tem diagnóstico, né, que você nunca viu, não vai pôr nada dentro da boca. Bom, para a gente encerrar, tem afirmações dos ouvintes aqui. A Ângela, ela tem deficiência visual, diz que os cegos geralmente têm tontura com frequência, e o nosso ouvinte aqui, final do telefone 5331, é motorista de aplicativo, diz que entre uma corrida e outra ele para, desce do carro e dá aquela espreguiçada. Aí parece que baixa a pressão e dá tontura. Então, são alguns dos relatos aqui dos nossos ouvintes. Muita gente participando. Quer comentar alguma coisa, doutor Saulo, desses 2 casos? É interessante, né, que ele conta isso, né, de provavelmente muito tempo sentado na direção, e aí quando muda a posição corporal, né, quando fica de pé ali para espreguiçar, ou quando, né, estira muito o corpo ali, tem a quedazinha de pressão, quase desmaio, né, então, que é, de certa forma, né, até um certo ponto normal, como eu falei, mas pelo que ele está contando, se acontece todas as vezes, já valeria buscar, né, um tipo de ajuda. E da pessoa com deficiência visual, muito interessante, né, porque às vezes a gente pensa, né, que a vertigem, a sensação de tudo girar e rodar, depende, né, unicamente da visão. Então, só quem enxerga vivencia, né, e não. É uma percepção normal de movimento. Então, mesmo sem você ter, né, a questão visual, você percebe sim o corpo girando, o corpo rodando, e o incômodo e o sofrimento é praticamente o mesmo. Quero agradecer muito ao Dr. Saulo Nader, tirando dúvidas dos nossos ouvintes aqui sobre a tontura, né? Hoje o dia da tontura, até 40 enfermidades podem variar da tontura. Então, muito obrigado pelas explicações aqui pra gente, Dr. Saulo. Uma boa tarde.
Valeu, né? E só para ressaltar aí pro pessoal, não é dia de comemoração à tontura, porque a chapa da tontura né? não merece um dia para ela, né? É o dia da luta contra a tontura. Isso. Então, como eu brinco lá nas redes, se você quiser mais informação, deixa de ser tonto e segue lá no Dr. Tontura, lá no Insta. Doutor Tontura, é isso aí. Um abraço, pessoal. Um ótimo dia. Um abraço, doutor. Muito obrigada pela participação. Agora, 3h29, a gente vai para o intervalo rápido. O repórter CBN também já volta com mais informações.